Você que nos acompanha nessas novas reflexões sobre o reino de Deus e a sua justiça, eu quero te desejar um dia maravilhoso, extraordinário, um dia marcado pela presença de Deus nas tuas ações, nas nossas ações. E quem nos inspira hoje é uma mulher, a Bíblia diz que ela era uma discípula, e o seu relato, a sua história marcante está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 36. Ele diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Dentro dessa série sobre a cultura do reino de Deus, nós precisamos definir que o reino de Deus é o reino onde Deus comanda, onde Deus dá as suas ordens. O reino tem que ter uma prática de acordo com a vontade dele. E Jesus veio para inaugurar esse reino chamado Reino de Deus. E todas as nossas mensagens últimas têm sido em torno do reino de Deus e da sua justiça. E eu desejo de coração que você e eu estejamos sendo animados, encorajados a abrir mão tantas vezes de posturas, de decisões que não tem nada a ver com o reino de Deus, e abraçar esse reino com a sua cultura, com a sua dinâmica e também com a sua prática, para que a nossa vida recaia exatamente em Mateus 6,33, que diz que nós devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O relato de hoje nos fala sobre uma mulher, uma costureira, uma mulher simples, uma mulher com a sua vida exalando o reino de Deus em generosidade. O texto, a partir do versículo 36 do capítulo 9 de Atos, diz que ela era uma discípula e que as suas obras, a sua vida, o amor que essa mulher tinha pelos pobres, exalou naquele lugar um perfume, o perfume de Cristo em suas ações, em sua vida, na sua caminhada e também na forma como ela fazia com as outras mulheres. O versículo 39 diz: Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Ela, na realidade, era uma abençoadora
dessas viúvas. Nós sabemos que no primeiro século as viúvas tinham grandes dificuldades em não terem aposentadoria e elas viviam da generosidade, e nós vamos encontrar no capítulo 6 de Atos uma situação em que as viúvas estavam sendo negligenciadas, e por conta disso nós temos aqui a escolha dos primeiros diáconos para que as viúvas pudessem voltar a ser acolhidas, abençoadas, socorridas. No capítulo 6, a partir do versículo 1 diz: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. E aqui tem toda uma dinâmica, você pode conferir, uma dinâmica para que as viúvas fossem socorridas, abençoadas. E Dorcas, que traduzido quer dizer Tabita, e Tabita, que em grego significa Dorcas, Tabita é em aramaico e Dorcas em grego significa gazela. Essa mulher, generosamente, ela costurava e abençoava essas mulheres com essas roupas, socorrendo-as, e nós vamos encontrar que isso é uma consequência do Evangelho. Quem ama a Deus se torna sensível e solidário aos necessitados. Lucas registrou a prática da caridade, o voltar-se para os necessitados, abrindo mão dos próprios recursos a favor dos mais carentes. Nós vamos encontrar aqui em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 33, ele diz assim: vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Nós vamos aqui já caminhando para a conclusão do áudio dessa manhã. E hoje essa mulher, Tabita, ela nos inspira, nos chamando à responsabilidade, ao privilégio de olharmos para as pessoas mais necessitadas e estender a elas as nossas mãos. Eu fico sempre impressionada como ela, depois que morre, essas viúvas clamam, pedem a Pedro que orem, porque essa mulher precisava voltar. Era uma mulher necessária. Era uma mulher que fazia parte da luta e da vida da comunidade. Uma vida marcante. Uma vida a serviço do reino de Deus e da sua justiça. Vamos acumular tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem jamais poderá destruir. Onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. E o nosso coração está no reino de Deus e na sua justiça. Quem vos fala nessa manhã é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E essa é a nossa contribuição para o reino de Deus, para a humanidade. Amém.